Retornamos, tudo bem aí? Deu para dar uma respirada, beber uma água? Então vamos voltar ao nosso bate-papo a respeito do Apocalipse e coronavírus. Vamos lá, abra aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Faça as perguntas, eu estou aguardando suas perguntas, tá bom? No finalzinho nós iremos respondê-las. Bom, o capítulo 8, o que nós precisamos entender? Que desde o capítulo 4, Jesus é coroado como rei do universo. E Jesus ele passa a abrir os selos. Cada selo que ele abre libera algo sobre o mundo, sobre a terra. E aí Deus, no capítulo 4, até o capítulo 6, ele mistura a sua graça com a sua ira. Então quando Jesus abre os selos, acontece algo no mundo, seja de graça, quando há a pregação do Evangelho, ou seja de ira, quando há destruições. E quando há destruições, o que nós temos? Eventos que são genéricos, irmãos, que aconteceram durante esses mais de 2000 anos da era cristã. Eventos que estão acontecendo desde que João recebeu o Apocalipse. São eventos que indicam o final dos tempos e uma intensificação que haverá em todos esses eventos que nós tratamos até agora, um pouco antes da vinda de Jesus. Então, quando houver uma intensificação, nós estamos sendo alertados de que Jesus está, de fato, para voltar. O capítulo 8, ele abre a terceira sessão dos 7, né, em Apocalipse. Então, João descreve 7 selos no capítulo 6 e 7. O capítulo 7 é um interlúdio. E agora, no capítulo 8, ele descreve as 7 trombetas. E também as 7 pragas, capítulo 8 até o 11. E essas trombetas, elas são ciclos paralelos que se complementam com os selos que nós tratamos lá no capítulo 6. O tema é o juízo de Deus, que aparece sempre no final de cada ciclo. Então você vê isso nas 7 igrejas, nos 7 selos, nas 7 trombetas e também nas 7 pragas, sempre havendo uma ênfase crescente em forma de espiral. A última série de 7 sempre vem uma ênfase no juízo de Deus. Não é uma sucessão cronológica, como eu falei, elas são paralelas, são sucessões paralelas e progressivas, porque à medida que avança para o fim, as cenas vão ficando mais claras nesse precioso livro de Apocalipse. Então as trombetas, elas falam de um juízo parcial. As taças, que nós não vamos tratar aqui, seria muito, mas podemos numa outra live tratar. As taças, elas falam de um juízo mais total. Os selos falaram do sofrimento da igreja, a perseguição contra a igreja, em razão da oração dos mártires lá no trono de Deus, e as trombetas vão falar do sofrimento no mundo todo, especialmente dos incrédulos que perseguem a igreja. Então vamos entender, meus irmãos, o que essas trombetas significam, ok? Essas trombetas aqui do capítulo 8 de Apocalipse. Em primeiro lugar, eu quero destacar para vocês que as trombetas, elas sinalizam a resposta de Deus. Elas sinalizam a resposta de Deus. Veja, do verso 13 ao 5. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, meus irmãos, essas trombetas sinalizam que Deus responde às orações do seu povo. Olha aí, houve silêncio no céu. O que esse silêncio significa? Significa, meus irmãos, que os céus eles pararam para ouvirem a oração do povo de Deus. As necessidades dos santos, elas são importantes para
Deus. O silêncio também significa a solenidade do momento. As orações elas chegam aos céus. Veja aí no verso 4, que da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Oração não é um exercício meditativo apenas, ela sobe à presença de Deus. O texto diz então que essas orações invocam o juízo de Deus sobre os ímpios, não é? Eles estão orando, clamando pela justiça de Deus. O mesmo incensário que leva a oração do povo de Deus, da igreja, dos mártires, é um incensário que se derrama o juízo. É o mesmo. Veja aí que o mesmo fogo que queima o incenso sobre o altar é o mesmo fogo que cai sobre a terra. Então, as orações, elas são o lenitivo para todas as nossas aflições. Qual é o antídoto para nossas aflições? Esse é um momento de quê? Pandêmico, de desespero, de histeria. Não, é um momento de oração. O povo de Deus está orando. Veja que esses santos, eles estão sob perseguição, sob tribulação, mas eles estão orando. E é o que nós deveríamos fazer. A igreja sim deveria estar aberta para orarmos. Deveria. As trombetas nos ensinam que Deus responde às orações. Veja, irmãos, no versículo de número 5, que o anjo toma um incensário, enche de fogo e atira a terra. Esse atirar a terra é a resposta à oração do povo de Deus. Eles oraram onde? Lá no capítulo 6, versículo 9 e 10, quando Jesus abriu o quinto selo e debaixo do altar estavam as almas dos mortos por causa da perseguição. E eles oravam dizendo: até quando, Senhor? Quando é que o Senhor responde? Agora. O anjo pega o incensário, coloca o fogo, o mesmo incensário das orações, o mesmo fogo do altar, e Deus manda a resposta. O anjo envia para a terra aquelas orações. Quando o povo de Deus ora, acontece algo no céu. Então, nesse texto, nós vemos Deus respondendo a oração que vindica a sua ira. As trombetas significam isso, meus irmãos, que Deus responde nossas orações. Você está orando para Deus terminar essa pandemia? Você está orando para Deus fazer a sua vontade na nossa vida? Para que Ele transforme todo esse mal em algo bom? Mas, segundo, o que nós entendemos aqui é que essas trombetas sinalizam a advertência de Deus. Olha o verso 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam-se para tocar. Por que eles estão preparados para tocar as trombetas? E aí vai começar cada trombeta trazendo revelações. Qual é o ensino bíblico a respeito de trombetas? As trombetas, irmãos, no povo de Israel, sempre sublinharam algo importante, grandes momentos da história do povo de Israel. Lembrem-se que João é judeu e ele está usando uma simbologia judaica, ok? Então as trombetas, elas são muito importantes no imaginário judaico, muito importantes. Elas eram usadas para o combate, anunciar o combate. Elas eram usadas para festas dos judeus, para cerimônias cultuais, nupciais. As trombetas eram usadas nas teofanias, nas manifestações de Deus, e elas também anunciarão a vinda de Jesus Cristo. Mateus 24, Lucas capítulo 21, Paulo fala isso também em 1 Coríntios 15, a primeira carta aos Tessalonicenses, que nós estamos estudando na escola dominical, fala disso também. Então a função das trombetas é advertir, sublinhar um momento importante, chamar a nossa atenção, nos avisar. Veja que essas trombetas, elas vão afetar diversas partes do universo. Elas vão afetar a terra, o mar e os astros.
A ideia é que não há nenhum lugar mais seguro para os ímpios. Eles não escaparão do juízo de Deus. Não há para onde eles se esconderem. Eles não têm mais onde se esconderem. Fica claro aqui uma certa ordem nessas trombetas, que nós iremos ver. As 4 primeiras trombetas, elas afetam os ímpios, no seu físico. As 3 últimas trombetas, porque veja que há uma ênfase que vai gradual, né? Um agravamento gradual nessas trombetas, como também nos selos, em todas as séries de 7 de Apocalipse de João. Então, as 3 últimas trombetas, elas não falam do físico, elas falam de uma angústia espiritual, porque o inferno será aberto. Eu não vou tratar das 7 trombetas, eu vou tratar apenas das 4 primeiras trombetas que falam do aspecto físico, em que os ímpios serão atacados por Deus. E as 3 últimas é o inferno mesmo, são angústias, são ataques demoníacos contra eles, né? Bom, irmãos, o que é importante na análise, tanto dos selos como das trombetas, das taças, é não fazermos uma interpretação literal dessas profecias, ou procurar símbolos, ou coisas ocultas, ao lermos esses eventos que são específicos, tá? Não é isso, você tem que entender a simbologia, você tem que entender o que isso significava no contexto do primeiro século para os cristãos perseguidos e, sobretudo, pela maneira como João escreve. Então, primeiro interpretar naquele contexto e aí fazer o ajuste e a aplicação para nós hoje, no século 21. Então, as trombetas, elas têm essa função primária de advertir os homens e chamá-los ao arrependimento. É a função delas. No capítulo 9, versículo 20, nos diz isso. Deus está chamando esses homens através de quê? De juízos preliminares. Todas essas pragas, todas essas doenças, elas são juízos preliminares de Deus. Não tenha dúvida disso. AIDS, ebola, peste negra, não é? As pessoas falam, não, Jesus vai voltar agora. Não, se fosse para voltar, ele voltaria no século XVI. Foi muito pior que agora. Então não interprete literalmente. Então, antes de Deus chamar os homens ao completo juízo, os ímpios, ele oferece uma oportunidade de arrependimento. Ele mistura a sua ira com a sua graça. Um outro detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês é que essas trombetas, elas estão bem relacionadas com as pragas que Deus enviou ao Egito. Não dá para você, Caio, entender o livro de Apocalipse sem entender Êxodo. É preciso ter um aprofundamento das pragas do Egito, que foram também uma manifestação do juízo de Deus, quando o povo de Deus orou e pediu que Deus o socorresse. E Deus enviou 10 pragas sobre os ímpios e pagãos egípcios, como resposta de Deus às orações. Ora, esses selos, eles são desatados por Jesus por causa da oração dos mártires lá no céu, debaixo do trono de Deus. Então, quando nós oramos, coisas acontecem, irmãos. Coisas acontecem. A primeira trombeta, ela se relaciona com a 7ª praga. Nós vamos ver. A segunda trombeta se relaciona com a primeira praga. A terceira trombeta, ela se relaciona com as águas amargas. E a 4ª trombeta se relaciona com a 9ª praga. Então, eu quero ver com vocês essas 4 trombetas, porque elas têm a ver com as pragas, pestilências, que é o que nós estamos tratando aqui. As 3 últimas trombetas falam de ataques demoníacos. Eu não vou tratar, porque isso fica para outra oportunidade, e tem a ver com o final mesmo, né? Lembrem-se sempre que as últimas trombetas, os últimos selos, as últimas taças, elas apresentam um agravamento da situação. Então vamos para a primeira trombeta, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com o sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também
de toda erva verde. Uma tempestade de granizo, fogo, sangue que atinge a terra. A terra. Preste atenção. É uma semelhança com o quê? A 7ª praga do Egito, que foi uma chuva de pedra com fogo. O nome disso é saraiva. Depois dá uma lidinha lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 23. Só que aqui é pior. Você percebeu? Olha aí, zoiudão, no seu texto. Olha aí, capítulo 7. O que tem de novo aqui? Sangue. É pior que a praga 7ª do Egito. Aqui tem sangue porque acentua o poder destrutivo. Entendeu isso aqui? Então, esses eventos, eu volto a dizer, eles não têm que ser datados. Ellen White datou, alguns pregadores pentecostais dataram, Igreja Maranata datou, mas esses eventos não podem ser datados. Não podem, porque eles sempre aconteceram desde a revelação de João até hoje. O fato é que a habitação dos homens será atingida. Os alimentos dos homens serão atingidos, porque esses desastres, eles foram atirados à terra. Só que eles são controlados pelo céu. Pelo céu, o anjo toca a trombeta. Tudo isso está sob o controle total de Deus. Essa é a primeira trombeta. Vamos para a segunda trombeta? Verso 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Vai piorando, é uma espiral. Vai pior. Lembra do livro de Juízes? Você lembra que nós trabalhamos no ano passado todo o livro aqui, e o descendente espiritual, eles iam descendo cada vez mais, cada degrau, piorando as coisas. A mesma coisa acontece aqui com a ilha de Deus, uma espiral descendente. Veja que agora essas calamidades, elas são marítimas, elas são espantosas. Os desastres acontecem no mar e o juízo é mais severo que o primeiro, porque aqui não há dano só na natureza, como antes, mas também há danos materiais e até de vidas. Por inferência, as pessoas que estavam viajando nessas embarcações são atingidas. Então veja que a ira de Deus vai queimar todas as seguranças do mundo. Não vai ter lugar seguro, meus irmãos. Não vai ter. A pesca vai ser uma tragédia. Aqui o comércio vai ser uma tragédia. Desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas. Então, muita semelhança aqui com a primeira praga do Egito. Você se lembra qual foi a primeira praga? Que foi o rio Nilo, que era o deus dos egípcios, né? E Deus afetou o Nilo com sangue. O Nilo apodreceu. Um desastre ecológico, um desastre marítimo, um desastre comercial, porque os peixes morreram. Então Deus está atacando as nossas idolatrias. Nossa idolatria, sem sombra de dúvida. Vamos para a terceira trombeta. Verso 10 e verso 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Agora o juízo é sobre a água doce, a água potável, que se torna amargosa. É o contrário do que aconteceu em Mara. As águas eram amargosas. Amargoso aqui é venenoso, tá? No grego é venenoso. Então lá as águas eram venenosas e Deus as transformou em águas potáveis. Aqui as águas são potáveis e Deus colocou nelas absinto. Deus atacando a nossa água potável. Irmãos, estima-se que
que o maior problema, cara, do século 21 vai ser a água potável. Haverá guerra por causa de água potável, porque os recursos naturais, eles entrarão, segundo aqui essa trombeta, em colapso. Às vezes nós esquecemos disso, que as enchentes, que as pragas, as inundações são atos de Deus, de juízo de Deus sobre os homens. São as trombetas de Deus tocando para nos advertir. Vamos para a quarta e última trombeta. Eu falei, eu não vou tratar das 7, mas somente dessas que têm relação com a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como a noite. Então aqui, meus irmãos, fala de calamidades que têm vindo à nossa humanidade, como coisas que se revelam nos céus, meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados, calamidades terríveis que vêm do céu, visitando a terra com juízo. São as trombetas de Deus que estão nos alertando para que os homens se arrependam, para que nós nos arrependamos. Aqui, nessa quarta trombeta, há um anúncio muito interessante para nos levar a um interlúdio para as últimas trombetas, não é? Olha só o que diz o verso 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo céu, meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 3 ais das 3 últimas trombetas. Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. O simples fato, Caio, de ser uma águia já é um prenúncio do mal, porque a águia é uma ave predadora. Ela é predadora, extremamente perigosa, a águia. Então João está dizendo o seguinte: até agora, depois dos selos e das trombetas, vocês acham que aconteceram coisas terríveis. João diz: esperem, porque coisas piores virão. Coisas piores. Veja que a tríplice repetição, ai, 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 ela é superlativa. Essas trombetas últimas, a quinta, sexta e sétima, elas são de natureza demoníaca. São terrores demoníacos que vêm do abismo. Judas fala desses anjos que estão presos, viu? Judas, anjos que estão presos, que Deus vai soltá-los do abismo para eles impetrarem essas angústias espirituais nos homens. Até aqui é físico, gente. Até aqui é calamidade, pragas. Mas a partir da quinta trombeta, que ainda não presenciamos, as angústias serão espirituais. São os ais de Deus. Bom, encerrando o nosso bate-papo, o que eu quero dizer em suma? Que todas essas pestes, inclusive o coronavírus, são sinais decretados por Deus. Deus decretou esses sinais. São os selos, suas trombetas, suas taças, pelos quais, conforme o livro de Apocalipse, Deus avisa os homens ímpios das suas impiedades. Deus derrama parcialmente seu juízo sobre a terra. E ao mesmo tempo, irmãos, Caio, Deus conforta a igreja com as suas promessas. Elas estão se cumprindo. Coronavírus é Apocalipse se cumprindo. Glória a Deus! Que grande conforto! Então veja que Deus mata 2 coelhos com uma paulada só. Ao mesmo tempo que Ele adverte os ímpios, Ele conforta a sua igreja com essas pragas. Eu quero terminar com o texto de Êxodo, capítulo 8, 19. Quando as pragas começaram no Egito, Faraó, desesperado, histérico,
mandou chamar os mágicos do Egito para que eles interpretassem a situação. Sabe o que aqueles mágicos disseram? Depois você lê lá, Êxodo 8, 19. Eles disseram: este é o dedo de Deus. Este é o dedo de Deus. Homens ímpios, homens magos, gurus, que revelaram muito mais sabedoria do que alguns crentes hoje, viu? Eles disseram: essas pragas são o dedo de Deus. Que Deus te abençoe, que você não se desespere, pelo contrário, que você se alente, que você renove a sua fé de que Deus está cumprindo a sua palavra. Coronavírus é Deus cumprindo a sua palavra. Então não se desespere e confie mais no Senhor. Tá joia?